Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso PMI ES Talk. E hoje estamos aqui com o André Norbin para a gente falar muito sobre a parte de gestão de projetos direcionados à implantação de IA. André, como que você está? Tudo jóia? Tudo bem, boa noite. Agradeço o seu convite. Muito feliz de estar aqui com você. Muito legal o seu estúdio de podcast. Parabéns. Obrigado, André. A gente do PMI, a gente vai seguir evoluindo, estamos dando cada dia uma evolução, cada dia um passo a mais. E tudo isso com muita satisfação. Você que ainda não segue o PMI nas redes sociais, pessoal, já aproveita, vai lá, YouTube, Instagram, no LinkedIn também. Me segue também, Adriano Henrique, segue também o André, que aí a gente vai compartilhando ideias e vai aprendendo junto. É, Bem, André, você já tem mais de 20 anos na área de tecnologia, de experiência. Conta um pouquinho aí sobre você, como que é, quem é o André Norbin, fala um pouquinho aí de você. Legal. Eu trabalho com área de tecnologia, como você falou, há mais de 20 anos, né? Quase 30 anos. Eu trabalho dentro da área de televisão. Rádio, chama de broadcast, né? É rádio e TV. Rádio e Uhum, TV, comecei em TV. uhum. Então eu saí da escola técnica em 90 e fui direto para o emissora de TV, que na época era a Band. Entrei como auxiliar técnico na Band e eu conheci, dei sorte de conhecer um cara, uma pessoa que é, era uma pessoa mais velha e a coisa do digital estava começando a aparecer. A eletrônica digital estava começando a aparecer Entendi. computadores, editar vídeos em computadores e essa pessoa não estava muito antenada e ela viu em mim uma oportunidade, um interesse nessa área de eletrônica digital e informática. E ele foi me jogando para essa área, Uhum. na época eu fui para a Sony em 90, eu fui para a Sony para entender uma máquina de edição, que a gente chama de edição não linear, né? Edição linear e não linear. Essa máquina automatizava a edição, na época era feita em fita, Naquela época, nos anos 90, 90, automatizava a edição em fita. A gente caramba. tinha, era tudo fita, né? Chama Betacam, uma TIC, eram Aham. fitas especiais profissionais. Então, essa máquina era baseada num computador e ele não tinha muita traquejo com o computador, ele me deu essa oportunidade. Fui para São Paulo, fiz um curso, aí eu entrei no digital em 90. Comecei Meu Deus. a pegar essas demandas do digital, né? Ele cuidava mais da parte de transmissão, eu fiquei com o digital e fui crescendo até o ponto em que acabaram as fitas em televisão. Ok. A televisão não trabalhava mais com fita. Ela migrou direto pro DVD? O que ela Pra fez onde que assim, ela ele migrou, no eliminou, caso? vieram umas câmeras que gravavam direto em cartão, Ok, os né? cartões de Os cartões memória. de memória, mas eram Aham. cartões especiais, gigantescos, né? Então a gente começou a trabalhar com cartão e com computadores. E como eu tinha esse domínio de computador, eu comecei a capitanear essa implantação, né? Na época também fui para a Record, trabalhei na Record aqui em Vitória, e lá na Record a gente implantou os primeiros sistemas de edição baseados em computador. Eu Entendi. ajudei a fazer essa implantação. Então me envolvo com tecnologia e vim evoluindo até chegar ao ponto da IA, que foi na pandemia. Na pandemia, a Band estava trocando os estúdios de televisão dela, estava substituindo, aí veio a pandemia. E aí eu consegui trabalhar, a gente montou o estúdio em Vila Velha, o estúdio original era em Goiabeiras. Eu fui para Entendi. Vila Velha montar os estúdios. Praticamente trabalhei sozinho, eu e as pessoas que estavam montando os estúdios, né? Então Uhum. não tinha ninguém na rua, não tinha, a gente trabalhava lá sozinho. E aí eu aproveitei esse período para estudar, fazer uma pós-graduação em inteligência artificial aplicada a negócios pela PUC-RS. E isso já No EAD, agora no início dessa década de 20. Aham. via EAD. Então eu Entendi. trabalhava durante o dia, né? E sobravam 2 horas à noite, eu ficava lá, continuava e fazia a pós-graduação. E fui Uhum. começando a entender Big Data, aplicação da inteligência artificial em negócios. Aí eu pensei assim, não, por que não então aplicar isso no gerenciamento de projetos? Que eu tinha feito um MBA em gerenciamento de projetos na Emurad de 19 para 20, né? E aí eu falei, bom, vou juntar as duas coisas, vamos. Aí comecei a falar sobre isso e tal, a coisa ficou meio quieta entre 2020, 21 e 23. E Uhum. aí só que, como você mesmo a gente falou comigo numa conversa anterior, Aham. a inteligência artificial começou a evoluir muito. Eu falei, pô, vou retomar isso.
E Uhum. comecei a produzir conteúdo nessa linha e tal, até que eu fui no site no grupo do PMI no WhatsApp, e eu falei Uhum. assim, gente, vocês querem um curso sobre como implantar projetos de inteligência artificial utilizando a metodologia as metodologias do PMBOK e ágil? Pô, legal, quero. Aí eu fiz, né? Todo mundo Eu quer. botei um Google Form achando Aham. assim, 3 pessoas vão se inscrever. Aí 40 pessoas se inscreveram. Eu Que falei, pô, bacana. tem uma demanda aí. Eu já estava com essa ideia, porque o PMBOK é assim, uma ferramenta fantástica, né? E o gerente de projetos é aquele cara que organiza o trabalho. Eu falei, por que não pegar a metodologia que eu tenho do PMBOK, que é usada para fazer projetos gigantes, e também usar ela dentro de projetos de implantação de IA em empresa, né? Perfeito. Por que não usar? Aí eu fui me informando, conversando com umas Uhum. pessoas que sabiam mais do assunto que eu. E eles disseram assim, não, cara, sua ideia é boa, né? Faz aí e tal. Aí eu bolei esse curso e agora estou seguindo nesse caminho, né? De Entendi. tanto ensinar gerente de projetos a capitanear projetos de IA, quanto aplicar a IA dentro do gerenciamento de projetos. Entendi. Não, e interessante você falar, a gente estava fazendo justamente um bate-papo em relação a essa questão da data, né? Que para mim também é a primeira vez que. Claro, a gente já tinha ouvido normalmente em filmes. Eu sou da. Eu nasci na década de 90, então os filmes ali dos anos 2000, alguns já falavam da questão teorias, inteligência artificial. Porém, foi justamente também em 2020. Eu lembro que eu estava no IFES que eu fui ter o primeiro contato, né? Comigo foi até um pouquinho inverso, né? Eu tinha um problema e estava buscando solução. Eu cheguei para um colega do IFES e mencionei: "Ah, fulano, cara, eu tô precisando resolver equações com múltiplas variáveis, né? 10, 12, 15. E ele me falou, eu disse, como que eu consigo, né? Que alguns algoritmos que a gente tem na matemática já ficam um pouco limitado a isso. E aí ele foi me falar de redes neurais, tudo mais. Perfeito. E aí foi assim que eu fui ter o primeiro contato e também aquilo, né? Aí você vai aprender Python, você vai ampliando o conhecimento. Mas engraçado a gente falar essa questão de data, né? Claro, depois vem a questão do chat GPT, que eu acho que popularizou demais o termo. Perfeito. Mas nessa época aí de 2020, eu acho que é quando tava começando aquele lançamento, o foguete estava preparando para ser lançado. Mas bem, mas bacana demais essa introdução, ô André. E vamos lá, então. A gente conversando, né? Eu próprio joguei esse questionamento, né? Hoje a gente ouve muito o termo de IA. E aí me veio o questionamento, o que seria o projeto de IA? O que são esses projetos de IA? Como que as empresas estão vendo isso? Fala um pouquinho pra gente a respeito. Então, esse projeto de IA é você pegar um problema que você tem na empresa, um problema específico, né? E usar a IA para resolver esse problema. Imagina que você tem uma empresa média, ou grande, ou pequena. Vamos dar um exemplo, uma empresa de logística. Você descobriu Perfeito. que você consegue, otimizando as rotas dos caminhões, você consegue diminuir a quantidade de motorista ou otimizar os motoristas. Que a ideia não é eliminar pessoas. A ideia é otimizar processos e melhorar a produtividade, né? Então, não esquece de diminuir a quantidade de motoristas. Você consegue otimizar rotas, diminuir Perfeito. combustível e cortar os custos, né? E você trabalha na TI, você é um gerente de TI, ou você é um gerente da área de custos, e você Uhum. viu na internet que as pessoas estão usando a IA para fazer isso. Aí você tem, pô, por que eu não posso aplicar a IA aqui na minha empresa de logística para fazer isso? Aí você passa a ser o quê? Um gerente de projetos que vai implantar uma IA nessa empresa. Aí você começa, por onde eu começo? O que eu faço? O que é um projeto de IA? Pô, eu posso pegar o PMBOK, eu posso pegar as metodologias de projeto e usar elas para conduzir um projeto de IA. Tanto a parte de waterfall, que é a parte cascata, né? Quanto a parte de ágil. Então, eu posso usar as duas coisas. Posso combinar as duas coisas em momentos diferentes do projeto e Uhum. usar esse conhecimento para entregar um projeto de IA. O que é esse projeto de IA? É fazer uma IA para diminuir os custos logísticos da empresa. Por exemplo, ela pode pegar, por exemplo, pensando aqui, tô viajando dentro desse exemplo que você já nos trouxe. Uma IA que avalia na internet como que tá o trânsito em cada rota. Perfeito, perfeito. Ou uma IA, nesse projeto,
eu vou pensar assim, bom, por que eu não posso colocar sensores nos caminhões? Por que eu não posso usar o GPS dos caminhões para construir um mapa do tráfego deles? Né? Como eu não posso... Aí que vem o gerenciamento de projeto. Como é que eu vou fazer para diminuir esses custos? Como os custos podem diminuir? Às vezes o cara do financeiro tem alguma parte desse conhecimento. O cara dos custos tem uma parte de conhecimento. O cara da logística tem. O cara da TI tem outra parte. Então, o gerente de projetos entraria conectando todos esses pontos. Fazendo a boa e velha integração. Exatamente. Aí ele pega a metodologia de projeto, que ela é fantástica para organizar as coisas, deixar tudo claro, conectar tudo e conecta em projeto de IA. Só que um projeto de IA não é igual a um projeto de uma hidrelétrica, não é igual a um projeto de um prédio, é diferente. Então, tem as suas particularidades. Por isso que eu fiz esse curso para dizer, o que é um projeto de IA? Primeiro, para o cara entender o que é IA, né? Perfeito. Não sair achando que IA é um cérebro que pensa. IA está muito mais para estatística aplicada, né, do que algo que pensa. A IA não pensa, a IA ela infere padrões. Então aí, primeiro você entender o que pode fazer, o que ela não pode fazer, as limitações da IA. Aí vem a questão do cara virar um cara mais analítico. O gerente de projeto de IA se torna um cara mais analítico, mais estratégico, porque ele vai começando a perceber que a IA automatiza um monte de coisa. Geração de relatório, levantamento de restrições, custos, cronograma. Tem IA fazendo cronograma já, automático. Tem IA que do cronograma varre o cronograma e diz assim, ó, aqui eu vou ter um problema. Ou então ele pega uma série de outros cronogramas, analisa, ó, você teve um problema nessa atividade. Aqui sempre parou. Então, a questão de balanceamento de recursos, por exemplo, que é sempre um desafio. Perfeito. Então a IA vem para ajudar, vem para automatizar uma série de processos, ajudar, somar. Aí é um copiloto. Ela não vai dirigir nada, ela é um copiloto do gerente. Né? Perfeito. E André, você mencionou, bem mencionou, né, que vai ter as particularidades, né? A gente tem projetos que a humanidade foi ficando cada vez mais especialista. A gente pega, por exemplo, projetos que hoje são muito waterfall, que são voltados muitas vezes para engenharia civil, isso é muito comum. Você tem ali um fluxo já bem determinado. E já os projetos de implantação de IA pode ser até uma incógnita, né? E quais os riscos, as diferenças que você vê para quando vamos ter que gerir uma implantação dessa? Quando você vai implantar um projeto de IA, você geralmente tem uma fase em que você tem os dados. Ok. Vamos retomar o exemplo da IA que vai fazer diminuir os custos logísticos. Me perdoa, eu vou até um pouco atrás. Tem aquela situação onde a empresa não capturava adequadamente ainda os dados, né? Exato. Nem os dados tinha. Exato. Nesse caso, o projeto de IA pode vir para trazer primeiro maturidade de plataforma, maturidade de TI para essa empresa. Primeiro, a empresa vai perceber, eu não tenho os dados. Eu não salvo dados, eu não tenho uma base comum de dados. Então, primeiro eu vou salvar os dados. Então, às vezes, tentando implantar um projeto de TI, você dá um passo atrás, organiza sua empresa para depois um passo à frente. Mas vamos supor que essa empresa de logística que eu estou citando, ela já tenha uma base de dados boa, composta de dados de sensores de caminhão, dados logísticos, dados de contabilidade, uma série de dados. E eles estão lá. E SA, então, vai puxar esses dados e tentar criar correlações com esses dados. A primeira coisa que você vai ver é que, será que esses dados estão limpos? A qualidade desses dados. Se os dados forem ruins, o trabalho final é ruim. Então, a primeira ideia é, vamos olhar os dados. E aí, como é uma questão, eu trabalho em ciclos. Ciclo de refinamento. Esse ciclo tem muito a ver com os projetos ágeis. Perfeito. Sprints que não são waterfall, que são que você vai usar Scrum, né? Você vai usar backlog. Aí você começa também a ter esses dados de backlog arquivados em bancos de dados. Não só os dados do projeto, mas os dados de gerenciamento de projeto. Então os sistemas começam a entender que, peraí, eu vou balancear o trabalho das pessoas. Tem gente com trabalho demais. Eu começo a ter a IA aplicada nos processos de gerenciamento de projeto, além
do projeto de IA, entendeu? Além do problema nativo que a gente está se propondo a resolver, a gente também consegue trazer benefícios para as etapas de gestão. Exatamente. Eu começo a aplicar ferramentas de IA dentro dos processos de gerenciamento de projetos. Perfeito. E eu começo a ter benefícios aí. Mas então, você usa mais as ferramentas ágeis, porque são projetos que não têm... o projeto de IA, todo mundo fala na definição de projeto que o projeto tem início, meio e fim. O projeto termina, né? E o projeto de IA não termina nunca. O modelo está sendo sempre refinado. Mas você termina um projeto, começa outro. São vários projetos encadeados, né? Talvez ali a fase de implantação ela até tenha um ciclo, né? Isso. Até eu dar um start e depois se torne talvez aquela questão de ser um processo, né? Exato. Aí vai ser um processo, óbvio. Uma melhoria contínua aplicada ali dentro desse novo contexto. Que é talvez um ponto também que diferencia, né? Porque antes, quando a gente falava de outros processos de implantação, era você fazer o projeto, implantou, entregou. Acabou. Isso. Por exemplo, nesse caso que a gente pegou aí, por exemplo, você pode ter uma mudança do tipo de caminhão, você pode ter uma mudança, criação de novas rodovias, né? Uma mudança de requisito no meio do projeto. Mudança de escopo no meio do projeto, coisa que assim, que é abominável num projeto né, tradicional, né? Pô, vai mudar o escopo no meio do projeto? Então, tem esses desafios e você tem que se acostumar. Um projeto tem que ser refinado o tempo todo. Tem uma questão que é um problema entre os técnicos e os não técnicos. Existe o pessoal que é especialista no negócio, que tem que cooperar com quem é técnico, com quem é analista de dados, com quem quem trabalha dentro do projeto, que são analistas de dados, são engenheiro de machine learning. Tem que ter uma conversa entre essas duas partes. Uma parte de comunicação, ela tem que ser muito bem pensada num projeto de IA. E nessa etapa que eu brincando, né? Agora a gente está mencionando muito da etapa de dados, né? Tanto que eu estava vendo que uma das carreiras que mais decolaram, né, é a do analista de dados, né? A gente tem diversos, claro, óbvio, todo um setor em expansão. Mas a questão do analista de dados, que é responsável por gerenciar Big Data, fazer refinamento, é uma das que estão em crescimento exponencial, né? Exatamente, por isso que a gente falou, porque os dados são o recurso mais importante do projeto de IA. Se você errar nos dados, alimentar com dados incorretos, você tem um sistema que não falho, toma decisões erradas, né? E vai entregar features erradas, né? Perfeito. Então, assim, eu falo assim, nesse curso, eu falo em você pensar num projeto de IA como um projeto que meio que envolve um pouco de tentativa e erro. E se acostumar. Um cara que vem de um projeto que tem as suas fases muito bem delimitadas vai ter um pouco de dificuldade. Eu entendo. Né? Então, aí eu nesse curso eu falo sobre os pontos que ele tem que tomar cuidado para não se cansar, nem desistir. Porque tem umas diferenças. Né? Não, e pra pessoa, eu venho, tipo assim, minha primeira formação é justamente em civil, né? Então você pode pensar que veio ali de um waterfall pesada, a base da civil ela é todo waterfall, né? E aí em 2019 para 20 que comecei também com a questão do Scrum, aprofundar em metodologias ágeis, ainda imaginando isso dentro da engenharia, que é um pouquinho, não consegue ser, digamos assim, acaba sendo um modelo mais híbrido, né? Você tem que ainda ter uma previsibilidade. Cara, a gente falar dessa necessidade de adaptação contínua, de escopo, dessa questão que você mencionou que são características do ágil, para quem vem da mentalidade de waterfall, é desesperador. E aí, tipo assim, enquanto isso estava restrito talvez às empresas de tecnologia, beleza, eles já tinham ali um ambiente mais, como dizer, né, um ambiente mais ágil, né, Isso. mais flexível. Perfeito. Aí agora a IA está sendo aplicada em qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio. Então é um choque cultural, né? Por isso que o PMI, quando você está estudando para fazer o PMP, lá dentro tem as metodologias ágeis, porque elas são fundamentais. E você não tem mais esse negócio de ágil contra waterfall. Você tem uma coisa de um complementar o outro. Que horas eu vou usar um, que horas eu vou usar o outro, né?
Então, é o que eu trago para as pessoas que vão trabalhar com projeto de IA. E o que eu acho é o seguinte, acho que quem é gerente de projeto, ela já está acostumado, tem um nível de organização muito grande. E a Uhum. pessoa pode sim, mesmo não sendo da área de TI, pegar um projeto de IA para implementar. Basta Perfeito. ela ter a base do que a IA faz, o que ela não faz, as limitações da IA. A parte mais importante, saber as limitações da IA. Para não vender uma coisa que ela não vai fazer. Né? Perfeito. E você construir um business case. O que é isso? Você olhar assim, tá, qual o problema que eu estou resolvendo? Que problema eu vou resolver? Qual o valor que eu vou entregar? Olha para o valor. Tá, você vai reduzir o custo mesmo? Ou você está achando que vai resolver? Né? Não. Você está sendo um pouco utópico. Exatamente. Não, eu vou pegar aqui um ponto. Aí eu vou Uhum. gerar um business case. Vou gerar aqui uma proposta de redução de custo, geração de valor. Eu vou convencer o meu stakeholder principal que isso realmente vai criar valor. Perfeito, consegui convencer. Aí eu começo a dar pequenos passos no caminho daquilo se tornar realidade. Eu começo com pequenos projetos. Bom, eu posso reduzir a rota de um caminhão? Vamos pegar um caminhão, vamos pegar uma rota, analisar toda a rota daquele caminhão e ver o que eu posso fazer. No processo de você fazer esse pequeno projeto, que é um MVP, você vai criar MVPs, né? Projetos mínimos viáveis. E já vai já uma outra coisa, já começa, mas pô, MVP não é projeto. É sim, calma que é um projeto. Você vai trabalhar com metodologia de projeto. Um projetinho piloto ali, piloto, o pessoal gosta e você mesmo. vai experimentar com ele. Uhum. E aí você vai chegando ali, pô, realmente eu posso diminuir o custo, porque eu cheguei à conclusão de que, sei lá, eu posso chegar ao ponto de criar caminhos, bypassar, como me fugiu a palavra, evitar pontos me fugiu a palavra. Você fala quando... Quando você passa por um lugar que você tem que pagar pedágio, ponto de pedágio. Ok, Eu faço um perfeito. convênio com a empresa de pedágio e esse convênio diminui o tempo de parada do caminhão em 10%. Perfeito. Né? Aí isso já diminui o custo em 5%. Mas nesse caminho que eu fiz para diminuir o custo, eu descubro outras coisas. Eu analiso dados, eu começo a descobrir que o caminhão está ficando muito tempo ligado por um motivo, está gastando mais gasolina por um motivo B, que eu posso resolver também. Então, os dados vão sendo analisados nesse projeto, gerando outros insights que você não estava esperando. A serendipidade, né? A coisa que vai acontecendo sem você planejar. Entendi. Não, e isso que você mencionou, da questão de ter um MVP, até para validar uma ideia, né? Eu acho muito interessante, né? Eu acho que talvez seja um excelente caminho para você dar o primeiro passo, mostrar valor naquilo que vai ser entregue e, posteriormente a isso, fica mais fácil você conseguir os seus recursos necessários para a implantação macro. E também aí me veio em mente o seguinte, André, pelo que você tem observado, eu consigo dar início a isso, digamos assim, nas empresas de grande porte, a gente já imagina isso com um setor de TI robusto, com a equipe já preparada, mas para empresas de menor porte, a gente consegue, digamos assim, dar início à implantação, ao uso de IA ali dentro. Consegue sim. Tipo assim, qual que é esse caminho que você indica? Como que você vê essa parte? Olha, assim, vamos começar. A empresa pequena, ela pode criar um comitê interdisciplinar, não só de TI, de várias áreas. TI, vendas, tal. Juntar essas pessoas. É claro que capitaneado por alguém que goste muito de tecnologia de IA. Essa pessoa que vai tomar a iniciativa de juntar as outras. Perfeito. Então vai juntar essa equipe. Vamos estudar IA? Vamos estudar o que tem de IA? E estudando o que tem de IA, ela pode selecionar ferramentas, entre elas o ChatGPT. Muita gente acha que o ChatGPT fica fazendo perguntinha. Não é não. Se você pagar o Plus, você tem acesso a algumas ferramentas que você não acredita. Se você pagar o Pro, que é R$200, $200, você abre outro caminho, abre outro horizonte. Então, mas o ChatGPT, Claude, o Gemini, vamos selecionar ferramentas e ver o que elas fazem, o que elas podem fazer. Vamos primeiro elencar pequenos problemas que nós temos na empresa que podem ser resolvidos e ver se eles podem ser resolvidos com IA. Vamos elencar 10 problemas, vamos dividir, vamos escolher 3 de 10 e vamos aplicar a IA aí. Vamos. Bom, esses problemas são de que natureza?
vamos descobrir a natureza deles. Que ferramentas que eu já tenho prontas, Claude, ChatGPT, Gemini, outras ferramentas, né? Eu posso usar para resolver esse pequeno problema. Beleza. Vamos criar um business case, vamos criar assim, gente, o problema aqui, tô com problema tô gastando folha demais aqui na impressora, sei lá. Entendo. Uma coisa assim, né? Que isso vai reduzir em tantos reais por mês, vai trazer um benefício mensurável e tem que ser em dinheiro, infelizmente. Não tem jeito. Tem que ser em dinheiro. Ou redução de custo ou aumento de lucro. Exatamente. ou tirar, ou colocar mais dinheiro ou tirar custo. Né? Exato. Não, tem aquele exemplo que a gente estava falando aqui no off antes, por exemplo, elaboração de orçamentos para empresas que prestam serviços, digamos assim, cujo orçamento não é produto, que não é algo tão simples de mensurar, é um desafio e é algo que muitas vezes requer tempo. Se você tiver um apoio, né? Exato, se tiver um apoio interno, pessoas que queiram se debruçar sobre esse tema, sobre esse problema e resolver. E nesse processo de juntar as pessoas, você acaba descobrindo que você tem gente muito qualificada dentro da empresa, que está estudando isso por fora, sozinho, nunca falou. Pura curiosidade, a pessoa está ali se desenvolvendo. Você descobre um geninho lá que sabe Python, como você falou. Esse geninho que sabe Python, sabe baixar um sistema de LLM offline para um computador e resolve um probleminha. Entendeu? Então, esse processo de aprendizado, que é o primeiro passo, de juntar o pessoal para fazer um grupo focal, uma espécie de grupo de pessoas focadas em estudar IA e resolver o problema. Aí você vai avançando. O cara juntou todo mundo, resolveu o problema, economiza R$1.000 no mês. Opa, as pessoas vão passar a te ouvir mais. R$1.000 no mês, 12 mil no ano. 12 mil no ano, eu compro um computador, um super mini computador, um mini super computador, lá com 4, 5 placas de rede de 12 GB e boto uma LLM local. Eu baixo a LLM local open source e começo a alimentar ela. Desculpa, André. E isso que você tá falando, gente, isso que o André tá falando é uma coisa que já não é algo tão trivial que a gente ouve no dia a dia. Agora a gente já tá falando de ter localmente, não é ferramenta online, mas ter modelos rodando internamente. Gente, vamos lá e aproveita, se você não se inscreveu ainda, não curtiu ainda, curte, compartilha, vamos ficar junto. André, vai que essa parte aí eu achei o máximo quando você mencionou comigo. Então, aí você baixa esse modelo. O Llama, Meta é um. Tem vários, né? Tem programas assim, open source, fantásticos, de graça, que você é a melhor parte. Que você não acredita que aquela ferramenta, com aquele poder, tá na sua mão e você não pagou nada. Né? O caro é um computador, que vai custar 15, 20 mil reais. Porque para rodar esses modelos locais tem que ter muito poder de processamento, várias placas de vídeo, né? Memória RAM, bastante memória RAM, componentes de última geração, mas vale. Então, voltando, o cara conseguiu lá os 12 mil reais no ano, comprou. Aí baixou uma LLM dessa, alimentou em todos os PDFs que tem na empresa de contrato. Todos os contratos da empresa. Aí ele começou a brincar com a LLM, com scripts em Python e tal. E a LLM descobriu que o jurídico está cometendo erros constantes em vários contratos. E esses erros constantes vão economizar 50 mil reais por ano para a empresa. Isso tudo porque a empresa baixou o modelo, que é open source, alimentou ele com dados locais, não teve que jogar esses contratos para a internet, que é o problema, né? Você quer analisar os dados, mas como é que os dados vão sair do seu computador e ir para a internet e voltar? E a segurança disso? Todo mundo tem medo, né? Com certeza, eu acho que é um dos maiores receios que a gente ouve, né? Então você faz local. Hoje você tem escolas de ensinar a programar em Python, ensinar essas coisas brasileiras, gente muito qualificada que vai entregar conhecimento de ponta e você paga um cursinho pro cara de R$96 por mês. O cara vai lá, aprende a utilizar a câmera do celular para reconhecer padrões e tal, fazer uma série de coisas. Mas voltando, então, com essa LLM local, quando eu falo LLM é Large Language Model, é um chat GPT, só que seu. Né? Hoje você pode baixar o DeepSeek, que é esse modelo que tá todo mundo falando chinês, tá aberto. Né? Tem modelos do Alibaba aberto. Toda semana aparece um modelo novo, excelente, que faz um monte de coisa, aberto, é seu. Você pode baixar ele pro seu computador e treinar. Aí você acha uma aplicação por serendipidade, por brincando, né? E resolve um problema sério da sua empresa. Então, assim, aí você vai evoluindo. Daqui a pouquinho você tem um CPD inteiro, um computador potente, rodando isso local, gerando
sem você ter, digamos assim, quando a gente fala local, a gente possibilita a questão de ter as barreiras de segurança Isso, necessárias ali. exatamente. Ou você faz um contrato com uma empresa grande como a Amazon, a AWS, Uhum. em que você quer que esses dados transitem de dentro da empresa para fora de maneira criptografada e tal, né? Perfeito. Mas aí para isso você já tem que ter assim, resolvido muitos problemas e ganhado muito dinheiro com a aplicação de tecnologia. Uhum. O que eu falo, o problema é não usar a tecnologia pela tecnologia. Ah, vou brincar, porque é fantástico. Para quem gosta de tecnologia, você começa a brincar com isso, você vai brincando, você vai botando dinheiro. Quando você olha, peraí, que problema eu tô resolvendo? Começa com o problema. Começa com o problema. Que problema eu vou resolver e qual o valor que ele está gerando. Aí, a partir daí, você vem evoluindo para a tecnologia. Vai gastando mais e mais e mais e resolvendo problemas melhores e maiores, né? Nessa filosofia. Perfeito, André. E, digamos assim, foi bacana que a gente entrou em um outro tópico que tem sido... que gera muita dúvida, né? Também das pessoas. Eu lembro, tipo assim... E aí também eu entendo os motivos de preocupação. Logo agora que saiu o DeepSeek, né? Muita gente falou, não, estou com receio. Aí você vai verificar as informações, digamos assim, o cadastro é um e-mail. E-mail, normalmente a pessoa tem 10, 20, usando em jogo, usando em site, usando... mas no DeepSeek cria-se aquele medo. Ao mesmo tempo, né, que a gente sabe que também a questão com mais valor dentro dos aspectos, dentro da questão dos dados das empresas, o meio digital também, a segurança digital tem sido uma pauta muito forte, né? Como que você enxerga? Eu acho que você acabou já até respondendo isso, algumas maneiras de evitar isso. Mas, digamos assim, a gente tem caminhado, tem tido um avanço também para ter uma segurança maior em relação a essa questão das IA? Eu acho que você tem que se preocupar com a segurança, sim. Do que você tá digitando. Por exemplo, uma empresa que deixa o ChatGPT aberto para todo mundo, ela tem que tomar cuidado. Porque vai com o funcionário, pega uma planilha, que é uma planilha estratégica e posta no ChatGPT para ele fazer uma análise de dados. Porque hoje você pega uma planilha e coloca no ChatGPT, ele é um analista de dados. Ele vira analista de dados na hora. Só que, você acabou de enviar essa informação para o GPT, para o site do ChatGPT. Você tem certeza que ele não vai usar? Você tem certeza que ele não está alimentando um modelo dele com essa sua planilha? Então você tem que projetar o seu sistema de inteligência artificial garantindo a segurança. Eu acho que você tem que pensar em segurança primeiro, né? Olhar a segurança e depois implementar. Mas assim, eu também vejo muitos exageros. As pessoas achando, estou sendo monitorado. Cara, o seu telefone é Android do Google. O seu telefone sabe para onde você vai o tempo todo. Sabe onde você está, entendeu? Então assim, tem um ponto que você não tem como. Você não tem mais controle das suas informações, né? Você não tem esse grau de privacidade que você imagina. Exatamente. Eu estou digitando de DeepSeek e os chineses estão descobrindo o que eu estou fazendo. Sim, mas os americanos também, entendeu? Então, assim, você tem que se preocupar com privacidade e se você for trabalhar com os dados sensíveis de empresa, você tem que ter um modelo local. Você não tem, ou pensar um sistema robusto que vai de empresas confiáveis, isso, né, que vai te garantir que os seus dados não vão ser interceptados no caminho entre a sua empresa e o modelo e de volta, né? Não, e eu acho também o ponto que você quer chegar é basicamente o seguinte, pessoal. E aí, André, você fica à vontade para complementar ou até corrigir. Mas eu acho que a sua visão, que eu acho também é um pouco a minha, a gente, é óbvio, vamos ter que se preocupar com a segurança quando a gente tratar em relação a IA, assim como a gente já tem que se preocupar com a segurança em diversos aspectos, mas a gente não pode deixar de usar uma ferramenta que está em ascensão por medo da segurança. É tipo assim, a gente está desenvolvendo... A pessoa andava a pé e desenvolveu o carro. É óbvio, vamos fazer tudo o que for possível para tornar esse veículo mais seguro. A mesma coisa eu acho que a gente tem que olhar agora. As empresas, é claro, é algo novo, causa preocupação, tem que caçar todas as formas de tornar mais seguro, mas não justifica a gente não querer usar, né? A gente tem que se adaptar a isso, né? Perfeito, você falou tudo que eu iria falar, exatamente isso. Você vai deixar de usar por medo? Hoje eu acho assim, um arquiteto que usa IA é um arquiteto melhor que um arquiteto que não usa IA. Um arquiteto que usa IA e faz um portfólio de trabalho e entrega para uma vaga, talvez pegue a vaga no lugar do arquiteto que não usa IA.
porque a ferramenta é uma aumentadora, ela é um copiloto seu. Ela é um negócio que é algo que melhora as suas habilidades. Não vai substituir, mas vai melhorar. Né? É algo que, digamos assim, assim como a questão lá do. Assim como a questão lá do Google, né? E de outras ferramentas de internet que foram sendo desenvolvidas e as pessoas foram aprendendo a lidar com elas, é mais uma ferramenta que a gente tem que aprender a lidar, senão, tipo assim, senão seria similar também a gente ficar lá na questão da máquina de escrever. Verdade. Ou até antes disso, mas, tipo assim, pegando muito esse comparativo, né? Tinha a máquina de escrever, surgiu o computador. Cara, a sociedade vai estar em contínua evolução. Exato. E a gente vai ter que se adaptar a isso. Não pode ter medo. Perfeito. Bem, e aí nisso daí, André, a gente falou bastante desse aspecto de implantação. Cara, eu acho que a gente já começa a ver diversos pontos de valor. E eu gostaria, digamos, nessa reta final aqui do nosso podcast, de pensar no aspecto de como que, olhando para o gerente de projetos, né? Como que o gerente de projetos deve se refinar, como que ele deve, digamos assim, lidar com essa mudança que está tendo, como que ele deve usar essas ferramentas a favor. Qual que é a sua visão em relação a isso? Então, eu acho que o gerente de projetos ele tem que, como qualquer outro profissional, mergulhar no entendimento dessas ferramentas. Ele tem que fazer os cursos que ele puder fazer, os cursos básicos, né? Uhum. Ele tem que... Acho que todo mundo tinha que usar o ChatGPT todo dia. Todo mundo tinha que sentar e botar ele do lado, abrir uma aba com ele, e trabalhar o dia inteiro com ele aberto. E tudo que tiver de dúvida sobre qualquer assunto, perguntar a ele. Né? Eu posso fazer uma parte aqui com o uso do ChatGPT antes de falar disso? Fica à vontade. Eu quebrei meu pé, fui no show de Titãs e quebrei meu pé no quinto metatarso. Achei que eu tinha 20 anos de idade, né? Fui pular, quebrei o pé no quinto metatarso. Meu Deus. Aí, no outro dia eu fui pra casa, o pé doendo, voltei, aí constatei que tava quebrado. Fiquei em casa 45 dias. Nossa. E aí, na época eu tinha acabado de me inscrever na academia. Eu tava começando e passei o e-mail pra academia, dizendo assim, olha, eu quebrei meu pé, tal, tirei uma cópia da radiografia, mandei para eles, quebrei meu pé, infelizmente eu gostaria de suspender a matrícula para poder voltar, porque a fratura é uma fratura chata, tal, expliquei tudo. Aí a academia me respondeu, olha, é impossível, nós não temos essa opção. Uhum. Eu ia responder um e-mail com raiva, ia responder na hora assim, não vou responder. Aí eu fui no ChatGPT e falei, olha, aconteceu isso e tal, eu quebrei meu pé e tal. A academia não faz o estorno. Não faz o estorno e tal. Você cria um e-mail para mim, para eu conseguir convencer a academia a fazer o estorno? Fez o e-mail, eu digitei o e-mail, mandei, a academia fez o estorno. Entendi. Foi bem convincente. Ela fez convincente. Então eu acho que todo mundo tem que usar. Tem que abrir uma aba e usar todo dia para tudo. Claro. E é aquela questão, né? Talvez uma aba do ChatGPT economiza 6 abas do Google. Pois é. Então, começando por aí, todo mundo tem que usar. O gerente de projeto, então, esse tem que usar muito. Uhum. E ele vai se tornar um cara estratégico, porque as ferramentas de IA, elas estão vindo para automatizar a parte de comunicação, a parte de geração de relatório, a parte de geração de cronograma. Daqui a um pouquinho, os cronogramas vão ser gerados e analisados por um agente independente de IA que vai estar olhando ali se vai atrasar alguma coisa, assim, tal atividade vai atrasar porque a anterior sofreu um atraso porque o contrato tal não foi entregue. Ele vai avisar. Não vai ser uma pessoa que vai fazer isso. Vai ser o gerente de projetos que vai ficar olhando o cronograma para ver se tem atraso. Vai ser um agente de IA que vai dizer o cronograma vai atrasar. Porque eu já vi esse cronograma aqui em 3 projetos anteriores e isso aconteceu em 3 projetos atrás. Isso vai atrasar. Então, essas ferramentas vão começar a automatizar coisas que o gerente de projetos faz e o gerente de projetos vai virar um cara mais estratégico. Vai ter que olhar de cima para baixo como é que essas ferramentas estão funcionando, se elas estão se orquestrando de maneira certa, e ele vai orquestrar as ferramentas. Vai ser um orquestrador, vai ser um estrategista, mais estrategista do que gerente de projeto. Entendi. Essa é a primeira visão. E pensando aqui um pouco mais, o gerente de projeto vai ter que aprender automação, porque essas ferramentas elas potencializam muito o poder delas se você conectar uma na outra, usando uns sistemas como Make, Zapier, N8N, são sistemas de automação que interconectam, querem interconectar LinkedIn com Google Sheets, com
com Instagram. Ele junta as três coisas. Eu quero interconectar um CRM com ChatGPT, com o sistema próprio meu. Ele junta as três coisas. Que bacana. E que é justamente sem essa... código, sem código, no code. Entendi. Low code ou no code. Eu não preciso digitar código. Eu vou... Entendi. Que torna... Com setinha. Puxo aqui, digito uma coisa e tal. É claro que não é totalmente sem código, né? Claro, Tem algum código envolvido. Mas é bem mais fácil, você não precisa ser programador. Então, o gerente de projeto... Você não precisa mais baixar ali a API. Não. A API tá toda lá, ele já entende, já puxa, já faz as coisas. Eu hoje, Perfeito. eu posto no LinkedIn de maneira automática. Entendi. Utilizando o ChatGPT e o plugin do LinkedIn. Então, o gerente de projeto ele vai interconectar essas partes, esses sistemas, agentes automáticos, interconectar eles e gerar uma nova funcionalidade. Então, para isso, você tem que aprender low code e no code. Entendi. Entendeu? Ele tem que... Tem um entendimento mínimo dessa automação. Automação seja por código. Então, perfeito. Eu acredito que ele se torne mais estratégico. Ok. Digamos assim, eu vou ter uma análise melhor na minha mão, os dados vão estar melhor analisados, para que eu possa tomar a decisão, né? O processo decisório é o que não... Como eu vou usar foge, ferramentas para poder chegar ao ponto que o stakeholder quer? Por que as ferramentas não estão atendendo a determinada stakeholder? Vou conectá-la de maneira diferente. Então, é uma visão mais de olhar a estratégia do que botar a mão na massa. Eu vou botar menos a mão na massa. Não tenho que ficar lá 20 horas atualizando o cronograma de tantas mil linhas. Exatamente. Isso aí é um pavor, Gente, olha só. Primeiramente, desde já agradecendo aí ao André. Eu brinco quando o assunto rende, eu acho que a gente vai ter muito assunto, a gente vai ter que arrumar um jeito de marcar outras oportunidades também, né, André? Claro. Parabéns também pelo curso que você compartilhou comigo. Eu tive já acesso privilegiado ao que o André está desenvolvendo aí de maneira gratuita, né, pessoal? Para o pessoal do PMI hoje. Então, é mais um benefício de você se filiar, de você fazer parte também do PMI. Desculpa, posso falar? Fala aí, André. Eu não estou desenvolvendo só esse curso, não. Eu estou fazendo uma série de outros cursos. Eu estou numa tocada agora. E isso aí, o pessoal do PMI vai ter uma vantagem. Exatamente. Todo curso que eu fizer vai ser de graça pro PMI. Todo curso. Tá na hora, hein? Eu vou usar o PMI como cobaia para analisar meus cursos. Então vai ser todo curso de graça. O próximo curso eu quero fazer um PMO digital. Eu quero fazer um curso onde eu vou usar as ferramentas em tempo real. Vou escolher X ferramentas. A gente vai criar um problema para resolver. Vai resolver o problema usando as ferramentas. Que bacana. Usando IA, entendeu? Então, que bacana. Aí o próximo eu vou fazer também de graça pro PMI. Todos eles vão ser de graça pro PMI. Até o... Ganhar maturidade, né? Exato. É uma forma colaborativa. Acaba sendo também uma avaliação de dados, o MVP também. Exatamente. Perfeito. André, olha, então, brigadão. Pessoal, sigam o PMIS, conheçam mais do nosso capítulo aqui do PMI. Sigam também o André Norbin, sigam eu, Adriano Henrique. Até a próxima, um forte abraço, hein?